Você pode sentir a presença dele aí? Está sentindo a presença dele aí? É isso. Isso é só o começo, amém? Você crê nisso? Que sexta-feira tem muito mais? Isso aqui é só um lago. Isso aqui é só um laguinho. É um lago só. Mas Deus quer fazer você entrar no marzão. Aqui tá dando só nos artérios, né? Só na canela. Mas Deus quer te levar a nado pelas águas do Espírito. Amém? Então se prepare. Jejue. Fala assim, jejue. Diga para a igreja, jejue. Ore. Busque. Segunda Crônicas 7:14. Eu tomo posse. Espírito Santo, toma o teu filho, toma o teu escolhido nas tuas poderosas mãos. Amado Deus, fala o que o Senhor tem para falar. Fala, Espírito Santo, com o teu rebanho, com a tua igreja, com os teus servos, teu filho, através do teu filho Jordan, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Amém? Vamos curvar nossa cabeça e orar mais uma vez? Senhor, nós entregamos diante de Ti, Senhor, essa palavra, o nosso coração, Deus. Nos entregamos completamente ao Espírito Santo e à Tua liderança, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos guie da maneira que o Senhor deseja, nos conduza da forma que o Senhor deseja, Deus. Prepare o nosso coração, Deus, que é a terra, para receber a semente, que é a Tua palavra, Deus. De forma alguma, Senhor, deixe que o inimigo roube a semente, Senhor, do nosso coração, tornando, Senhor, nos tornando infrutíferos, Deus. Mas que em nome de Jesus, Deus, que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que não seja eu falando, que não seja palavras de homens, mas que seja palavra do próprio Deus. Que o Senhor deposite essa semente no nosso coração, que nós podamos dar frutos e frutificar e colher a 100 por 1, Deus. É o que nós te pedimos, Deus, que tudo isso seja feito para a Tua glória, pela Tua honra e pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Abram comigo, por favor, em Marcos 12. Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41. Novamente, Marcos capítulo 12, versículo 41. Amém? Vamos ler na NVI, caso a mídia for colocar no telão. Amém? Marcos 12, capítulo 12, versículo 41 em diante diz: Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela de sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém? A história nos relata uma história de 2 jovens moravianos. 2 jovens moravianos, ao descobrir que no leste de uma ilha na Índia tinha mais de 2.000 escravos vindos da África. E ao saber desses escravos, extremamente movidos com compaixão e de um temor e do fogo no coração, preocupados com essas vidas que talvez viveriam e morreriam sem nunca escutar do nome do Senhor Jesus. Esses escravos tinham um dono, um britânico, agricultor e ateu. Esses 2 jovens moravianos, procurando, pediram a oportunidade para ir para essa ilha e pregar o evangelho para esses escravos. Só que receberam um duro não.
Ele falou que nenhum pastor ou clérigo ia para a ilha para pregar sobre essas coisas sem sentido. Então, voltando para casa, não desanimados, mas foram orar, buscar solução em Deus e achar uma solução. Eles voltaram novamente a este britânico e falaram com ele. Pediram a oportunidade, se venderam a ele para ir para essa ilha. Se ofereceram como escravos a ele para o resto da vida. Então, assim se fez. Este britânico, ele falou que nem mesmo a passagem ele ia pagar. Então, eles se venderam a este homem e com o dinheiro da sua venda, eles pagaram a passagem. Então, no dia de sua partida, sua família muito triste, os amigos muito tristes, chorando, eles no navio partindo, enquanto o navio partia da costa e já estava longe da costa, eles gritaram em alto e bom som que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. E essa ilustração, ela fala muito bem sobre o ponto que eu quero abordar nessa noite e o tema que eu quero abordar nessa noite, que é: entregue tudo o que você tem a Deus. Geralmente esse versículo, esse capítulo de Marcos é muito comumente usado simplesmente só como dízimos e ofertas, mas tem muitas e muitas lições importantes e ricas para a nossa vida, se nós abordarmos, se nós estudarmos um pouco mais a fundo e olharmos sobre uma outra ótica. Amém? Nós devemos nos entregar a Deus por completo. Nós devemos nos entregar a Deus por inteiro. Não 99%, mas sim 100%, porque o 99% é o suficiente para te mandar para o inferno. Assim como se você faz um omelete com 10 ovos, quebra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ovos, mas no 10º o ovo está estragado, é perdido todos aqueles ovos. Assim como você faz uma jarra de suco e pinga 2 gotinhas de veneno, todo o suco está contaminado, já não serve mais. Assim é a nossa vida. Você pode entregar 99%, mas esse 1% que falta é capaz de te levar para o inferno. Nós devemos nos entregar completamente ao Senhor, porque o Senhor Jesus nos chama hoje. O Senhor Jesus está atento nas nossas vidas hoje. O Senhor Jesus nos olha hoje. E a oportunidade que nós temos é hoje, não amanhã. A oportunidade que nós devemos nos entregar por completo é hoje. Então, Jesus ele começa, 41. Deixa a Bíblia aberta, por favor, vamos considerar os versículos. No 41, Jesus diz: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam aí grandes quantias. Jesus, ele nos observa atentamente. Jesus, ele nos observa atentamente, porque Jesus, ele é onisciente. Isso na teologia nós chamamos de um atributo incomunicável de Deus. Os atributos de Deus é divididos em 2 grupos: os atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus são os atributos que Deus tem e Deus comunica a nós: amor, misericórdia, benevolência, paz, longanimidade. Ou seja, são coisas que Deus tem e nós também temos. São coisas do caráter de Deus, dos atributos de Deus, que Deus compartilha conosco. Já também tem os atributos incomunicáveis de Deus, que a palavra por si só é autoexplicativa. Deus não comunica com ninguém. É somente os atributos que Deus tem e nada mais tem, que é a onisciência, que é saber de tudo, a onipresença, estar presente em todos os lugares, a onipotência, poder tudo, ter o poder para realizar todas as coisas, a infinitude, dentre outros. São atributos que só Deus e mais ninguém tem. Então Deus, ele é onisciente. Satanás não é onisciente. Satanás, ele não sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida, embora muitos pensam que sim. Satanás não está em todos os locais, Satanás não pode fazer todas as coisas. São características que somente Deus tem e mais ninguém. E esse Deus que é onisciente, essa mesma palavra desse Deus onisciente, fala para nós lá também em Salmo 139,
Davi vai falando, decorrendo um salmo ao Senhor, falando: Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabes quando eu me levanto, sabe quando me assento, conheces o meu andar, conheces meu caminhar, conheces a palavra que sairá da minha boca, mesmo antes que ela saia, conheces todos os meus caminhos. Davi fala também que os olhos do Senhor esteve sobre nós, mesmo quando nós estávamos no ventre, ainda informe, no embrião, e que todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, mesmo antes de qualquer um deles existir. O Senhor, este Deus, é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe da minha e da sua vida, Ele sabe o nível de entrega que nós temos, o nível de compromisso que nós temos com Ele. Ele sabe como nós somos no nosso serviço, como nós somos nas nossas escolas, como nós somos com nossas finanças, como nós somos com os nossos amigos, como você é com sua esposa, com sua namorada, com sua mãe, com seu irmão, com seu pai. Deus conhece a nossa oração, se você ora, se você não ora, se você lê, se você não lê. Nada que você faz pode passar batido nos olhos atentos de Jesus. Esse Deus é onisciente e conhece de tudo e todos. Deus é como um pai que tem um filho pequeno, que os olhos estão atentos sobre ele. Quem é que é um pai que não está atento ao seu filho? O filho é pequeno, pequenininho, você vai deixar ele sozinho? Não, você está, tudo que acontece está sabendo. Você sabe quando ele levanta, quando ele chora, quando ele está com fome, quando está doente. Seus olhos estão atentos. Quem dirá a Deus, que pode e sabe muito mais do que nós. Os olhos de Deus estão atentos a nós. Os olhos de Jesus estavam atentos àquela situação e àquela circunstância que estava ocorrendo naquela ocasião. E Ele nos observa atentamente e vê a entrega que há em nós. Se o Senhor Jesus, se você pudesse, sei lá, conversar com o Senhor Jesus, será que Jesus se agradaria daquilo que você tem entregado a Ele? Será que Jesus, você poderia compartilhar com Jesus aquilo que você vê no seu celular? Será que você poderia compartilhar com Jesus aquilo que você conversa com seu amigo? Será que você poderia compartilhar com Jesus e falar com Jesus da mesma forma que você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu irmão? Será que você poderia agir na presença de Jesus da mesma forma que você age no seu dia a dia? Se a resposta talvez é não, é bom dar uma repensada. Porque se você pensa: nossa, Jordan, eu não posso compartilhar com Jesus as coisas que eu faço, as coisas que eu vivo, as coisas que eu escuto, as coisas que eu vejo. Talvez você não vê Jesus, mas Jesus está ao seu lado. Porque, como eu falei, além de ser onisciente, Ele é onipresente. Deus é onipresente, está conosco em todo o tempo. Ele está vendo aquilo que você é quando você sai dessa igreja. E Ele está vendo aquilo que você é com seu pai, com seu amigo, no seu serviço, nas suas relações. Continuando. A entrega superficial não chama a atenção de Jesus. Todos aqueles ricos que estavam dando aquelas moedas, grandes valores, era só entrega superficial. E uma entrega superficial jamais vai chamar a atenção de Jesus. Jesus vai só continuar observando da maneira que Ele estava observando. Tanto faz, tanto fez. Nunca vamos fazer o que Deus requer enquanto nós fizermos de maneira superficial. Deus nunca vai agradar da sua oração se você fizer de maneira superficial. Deus nunca vai aceitar o seu sacrifício se você assim fizer de maneira superficial. Deus nunca vai aceitar as coisas que você faz de maneira superficial. Sabe quem fazia as coisas de maneira superficial e que ilustra muito bem isso? Um tal de um fariseu que está lá em Lucas 18. Abram comigo, por favor, e mantenha marcado aí que nós vamos voltar em Marcos. Lucas 18.
Lucas 18, versículo 9 em diante. Alguns de que confiavam em sua própria justiça desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este tal de publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem mesmo ousava a olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Então eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Este fariseu, ele vivia uma vida típica de adoração superficial. A adoração dele era superficial e não passava do teto. A oração dele era superficial e não passava do teto. E coisas superficiais não chamam a atenção de Jesus. Atos superficiais não chamam a atenção de Jesus. Vir aqui na igreja, nossa, Jordan, eu estou no culto, não chama a atenção de Jesus. Quantas vezes nós oramos essa semana? Quantas vezes nós buscamos a Deus essa semana? Quantas vezes nós lemos a Bíblia essa semana? Quantas vezes nós entregamos para Deus ao longo dessa semana? Mas graças a Deus, eu estou no culto. Para, só estou salvo, estou no culto. Será que é suficiente isso? O Senhor, Ele tem águas profundas para nós. E infelizmente nós, muitas vezes, insistimos em viver no raso. Muitas vezes nós insistimos em viver no raso, sendo que Deus tem o profundo e o mais profundo para nós mergulharmos e nos perdermos, deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Mas nós nem ousamos, nem sequer às vezes, molhar os nossos pés. Por preguiça, sei lá, por medo, tanto faz. Nós não saímos daquele raso, nós não saímos daquele superficial, e o superficial nunca vai chamar a atenção de Jesus. O superficial nunca vai agradar a Deus. Essa oração desse fariseu superficial nunca agrada a Deus. Olha os atos dele. Ele jejua, ele diz que não peca, ele dá o dízimo de tudo que ganha, mas olha o tanto de coisa que ele faz. É só coisas superficiais. Superficiais, não agrada a Deus. Uma oração que não passa do teto. Será que sua vida é uma vida no superficial ou uma vida no profundo de Deus? Nossa, Jordan, estou vivendo uma vida superficial. Tenho uma má notícia para você. Sua oração não passa do teto e você não chama a atenção de Jesus. Se você confiar em si mesmo, você nunca vai adorar a Deus como Deus requer. Este fariseu confia em si mesmo, na própria justiça, pensando que estava no fundo, só que estava no raso, confiando naquilo que ele fazia, confiando nas coisas, nossa, como que eu sou bom, como que eu sou isso, como que eu sou aquilo. Nunca. Você nunca vai fazer as coisas que Deus requer. Você nunca vai fazer as coisas e adorar a Deus, chamar a atenção de Jesus, confiando em si mesmo. Nossa, como eu falo bem, nossa, como eu toco bem, nossa, como eu sou uma pessoa que recebe bem na igreja, nossa, como eu sou simpático, nossa, como eu tenho o dom de evangelizar, nossa, como eu faço isso, como eu faço aquilo, nossa, como eu sou bom para limpar, como eu sou zeloso com as coisas de Deus, blá, 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 blá. Não! Se você confiar nisso, não serve. Não agrada a Deus, não passa do teto. E o inimigo, ele é tão sujo que ele usa essas coisas, até uma coisa mais sublime como a oração, ele consegue destruir até a oração de uma pessoa. Você pensa que Deus agradou da oração desse fariseu? Claro que não. O inimigo, ele veio e destruiu uma coisa sublime como é orar. Infelizmente, o inimigo vem e destrói uma coisa muito importante para nós, como a oração. Não que nós deixemos de orar, mas nós vamos orar como? Vamos orar de maneira superficial, de maneira rasa, de boca para fora, sem coração, sem entrega. Você pensa que isso é uma oração que agrada a Deus? Não, de maneira alguma.
é uma vida no superficial. E uma vida no superficial jamais vai chamar a atenção de Jesus. Um exemplo de entrega verdadeira no versículo 13, aquele publicano que nem mesmo ousava em olhar para o céu. Ele não tinha coragem, ele sabia de quão ruim que ele era. Ele tinha noção e a completa noção do seu caráter. E pedia a Deus misericórdia. Nós vamos chamar a atenção de Jesus quando nós olharmos para nós mesmos e vermos que dentro de nós não há bem nenhum. Olha só como nós somos vis, sujos, como nós somos maus. A humanidade é tão ruim, nós somos tão ruins, que a única maneira de nos salvar foi o único Filho de Deus que nunca pecou morrer numa cruz. A salvação para nós foi o Filho de Deus morrer, ser humilhado. Tão mal que nós somos. E todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Nós pecamos e Deus todos os dias nos chama ao arrependimento, a olhar para nós e ver a nossa maldade e nem sequer ter coragem de ousar olhar para o céu, pedindo a Deus misericórdia e olhando para as misericórdias de Jesus, não confiando em nós, porque se eu confiar nas minhas capacidades, na minha habilidade, naquilo que eu sou, eu vou para o inferno. Mas se eu olhar para Jesus, há esperança, porque aquilo que para um homem é impossível, para Deus é completamente possível. E Deus, Ele pega e usa esse mesmo vaso de barro como nós, e usa para grandes fins. Deus usa até mesmo homens como eu e você para fazer grandes coisas. Usa homens e mulheres que confiam no Senhor Jesus, não é como esse fariseu que confia na sua própria justiça, mas confiam no Senhor Jesus. E confiando em Senhor Jesus, nós vamos mais fundo, nós seremos mais fundo, nós iremos mais profundo, e assim somente nós chamaremos a atenção do Senhor Jesus. Nós agradaremos o Senhor Jesus, nós faremos as coisas que Deus requer, da maneira que Deus requer. Não é da minha maneira, não é do jeito que eu quero fazer, não é do jeito que me agrada, não é o jeito que eu acho melhor, mas é o jeito que Deus requer que eu faça. Eu não vou orar 1 ou 2 vezes na semana, não. Deus quer que nós oremos todos os dias. Eu não vou ler a Bíblia da maneira que eu quero que eu leia, não vou interpretar as coisas que eu quero, não. Eu vou o culto no dia que eu quero, não. É o dia do jeito que Deus quer. E como que eu vou saber as coisas que Deus quer e o que Deus requer de mim se eu não ler aquilo que Ele deixou escrito? Tudo aquilo que Deus requer de nós, Ele deixou escrito. Mas infelizmente a Bíblia de muitos estão pegando poeira. Infelizmente a Bíblia de muitos estão pegando poeira por viver no raso. É tão fácil ler, sei lá, 1 capítulo por dia. Para não falar muito, para ler 4. Se ler 4, você lê a Bíblia em 1 ano, rápido. 1 capítulo por dia só. Fala rápido, 5 minutinhos você lê. Será que você não tem 5 minutos para ler? Você não tem 5 minutos para Deus, você quer passar toda a eternidade ao lado dele? Que hipócrita, não? É uma coisa que não tem muita coerência. Eu estou falando de coisa séria, eu estou falando de salvação. É necessário que nós olharmos para nós mesmos e colocarmos a nossa vida ao espelho da Bíblia, ao espelho daquilo que Deus requer. Não é o que nós fazemos ou pela força do nosso próprio braço que vai agradar Jesus. Davi também fala isso lá no Salmo 51, olha só, por favor. Salmo 51, versículo 16, expressa uma adoração, um clamor, um lamento de Davi. Salmo 51, versículo 16 ao 19. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agrada-te em holocaustos, senão eu os trarias. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agrada-te dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos. Os novilhos serão oferecidos sobre teu altar. A entrega com sinceridade, a entrega ela deve vir de dentro para fora, não de fora para dentro. A entrega que agrada a Deus
é algo que vem de dentro. E por vir de dentro, flui para fora. Uma vida no profundo de Deus, os seus atos fluem automaticamente e agradam a Deus. É somente uma consequência da vida que você leva diante de Deus. Deus, Ele pode rejeitar muito bem o nosso sacrifício se nós fizermos de forma rasa. Davi fala aqui que o Senhor não agrada de sacrifícios ou holocaustos, senão eu os traria. Trazendo para a nossa linguagem moderna hoje, se o Senhor agradasse de dízimos, é fácil para mim trazer. Se Deus se agrada de uma ajuda que eu dou para o irmão, é fácil para mim fazer. Se Deus agradar somente de obras, é fácil. Tranquilo, eu faço. Se Deus agradar somente de eu alimentar uma boca faminta, é fácil. Alguém que tem sede, visitar alguém que está preso, fácil. Ou seja, se só obras salvassem, seria muito fácil. Mas sacrifícios feitos de forma rasa não são aceitáveis por Deus. Davi fala isso. Se você se agradasse de sacrifícios, se agradasse de holocaustos, eu certamente os traria. É fácil fazer obras, mas essas obras não agradam a Deus se não forem feitas de dentro para fora. Se essas obras não fluírem de um relacionamento profundo com Deus. Deus pode simplesmente rejeitar os nossos sacrifícios se eles não forem feitos com o espírito quebrantado e um coração contrito. Deus pode rejeitar, Deus rejeita os sacrifícios. Mas quando nós fizermos as coisas de coração contrito, quando nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, e nós vamos nos encontrar, porque é a promessa do Senhor, vocês nos buscarão e acharão quando nos buscarem de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos o Senhor, quando nós sairmos do raso e ousarmos a ir mais fundo com o Senhor, aí as coisas é outra. É o que Davi fala no versículo 19, olha só. Então, te agrada-te dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas e dos holocaustos, e os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. De nada vale o altar estar cheio, só que o altar do meu coração está vazio. De nada vale eu fazer várias coisas e o altar do meu coração está vazio. De nada vale eu profetizar no nome de Jesus, eu pregar no nome de Jesus, eu curar no nome de Jesus, eu fazer milagres no nome de Jesus, eu expulsar demônios no nome de Jesus. Se estiver vazio minha vida, o máximo que eu vou escutar é no final dos tempos Jesus falar para mim: eu não vos conheço, não vos conheço. Essa é a pior sentença que nós podemos escutar na nossa vida. É chegarmos, corremos toda a nossa vida, fazemos várias coisas e no final dos tempos escutar do Senhor Jesus: eu não vos conheço. A questão aqui não é só conhecer Jesus, porque até o diabo conhece, mas a questão é ser conhecido por Jesus. Aquele que ama a Deus, este é conhecido por Deus. Fala lá em Coríntios, se não me engano. Quem ama a Deus? O que é amor? O amor é uma decisão. O amor é a decisão de fazer o melhor para Deus e para o próximo. O amor não é sentimento, o amor não é, algo que eu sinto, algo que eu quero. Não, mas é uma decisão. Eu posso até mesmo sem querer, eu posso até mesmo sem sentir. Se eu tiver que orar, eu vou orar. Se eu tiver que ler, eu vou ler. Jordan, eu não quero, eu não sinto. Azar. Ora, lê, tira um tempo, dedica ao Senhor, vai mais profundo. Jordan, eu não estou sentindo nada. E daí? Continua. O importante é não parar. Uma hora de tanto buscar a Deus, nós vamos encontrar, porque nós buscaremos o Senhor e o acharemos quando finalmente de todo o nosso coração nós o encontrarmos. Quando nós irmos mais fundo, aí sim nós buscaremos o nome do Senhor, nós alimentaremos o faminto, nós daremos de beber àquele que tem sede. Nós vamos ajudar os nossos irmãos, nós vamos trazer as nossas ofertas, nós vamos profetizar no nome do Senhor Jesus, nós vamos pregar no nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer milagres no nome do Senhor Jesus, nós vamos expulsar demônios no nome do Senhor Jesus, porque nós estamos respaldados e conheceremos Jesus, e no final nós não vamos escutar, somente eu não vos conheço, mas nós vamos escutar: vinde a mim, amados do meu Pai.
É isso que nós devemos escutar, é para isso que nós devemos correr, é diante disso que nossa fé tem que estar fundamentada. Porque o Evangelho é isso, o Evangelho é o Evangelho de porta estreita e é o Evangelho de caminho estreito. A porta é estreita, mas o caminho também é estreito. Não é da forma que você quer, não é da forma que você acha melhor, não é da forma que dá na sua cabeça, fonte, vozes da minha cabeça. Não, é da forma que Deus requer, é da forma que Deus manda. Muitas vezes não vai ser agradável para você, mas e daí? É da forma que Deus manda. Deus não é um pai de primeira viagem que o filho faz uma birrazinha e ele abre a mão. Não, Deus fala e não volta atrás. Porque a palavra de Deus é imutável. Se Deus fala uma coisa, Ele não volta. E se Deus requer a maneira que nós adorarmos é a da Bíblia, então é a Bíblia que nós vamos seguir. E não tem conversa, não tem negociação. Se Deus fala, então não tem volta. Nós devemos buscar a Deus mais profundo. Mais profundo. Porque o Evangelho é um Evangelho de caminho estreito. O Evangelho é um Evangelho apertado. Não tem espaço para sua zona de conforto. Não tem espaço para você se locomover da maneira que você quer, todo livre, todo espaçoso. Você quer espaço, você quer conforto? Vai para o caminho largo. Lá você vai encontrar tudo isso. Conforto, caminho largo, mas no final você vai encontrar o inferno. Vai no caminho estreito, aí apertado? É. Muitas vezes nós vamos trabalhar o dia inteiro, vamos chegar morto de cansado. Nós vamos, Deus, eu tenho que ler, eu tenho que orar, eu vou ler, eu vou orar. Às vezes meu olho está pingando de sono, Deus, eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor nessa noite. Nossa, nem que eu não tenha que dormir, vou dormir um pouco menos, mas eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar ao Senhor mais um dia. Porque o Evangelho é um Evangelho de caminho estreito. Quem disse que seria fácil? O caminho é difícil. A jornada muitas vezes pode parecer turbulenta, mas a chegada, a recompensa, vale muito a pena. Vale muito a pena. E é para isso que nós devemos buscar e correr a nossa vida. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. E você? Tem se entregado a Deus de todo o seu coração? Você tem entregado tudo a Deus? Voltem lá em Marcos, por favor, verso 42. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12 de novo. Verso 42. Então, uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Uma entrega de todo o coração chama a atenção de Jesus. Aquelas entregas superficiais, aqueles homens que entregavam simplesmente por entregar, aqueles homens que eram rasos e vis, Jesus, nem aí. Jesus estava observando, estava sentado, tanto faz, tanto fez. Mas quando chega um verdadeiro adorador que tem uma vida profunda com o Senhor, isso sim chama a atenção de Jesus. Algo profundo, algo não pautado no raso. Isso sim chama a atenção de Jesus. Embora muitos tenham passado ali por N motivos, a viúva admira Jesus pela sua entrega. E o que admirou Jesus não foi o valor, não foi o ato, mas o que Jesus viu e que ninguém via. Aquilo que admirou Jesus, que deixou Jesus admirado, que Jesus comentou e que está aqui hoje, está o registro para nós até hoje, para nós lermos e meditarmos, aquilo que fez uma diferença em toda uma história, aquilo que será contado em memória dessa mulher que nós não conhecemos, mas será contado e relatado até quando Jesus voltar, foi algo pautado em uma entrega verdadeira. Quando nós nos entregarmos ao Senhor verdadeiramente, o Senhor vai agradar de nós.
O que agradou Jesus ali não foi o ato, não foi moeda, não foi valor, não. Jesus ele via muito mais do que aquelas pessoas conseguiriam ver. O homem olhava a aparência, o homem olhava as perspectivas, o homem olha as moedas, mas Jesus não. Jesus ele não via as moedas, ele não via o ato, Jesus ele via o coração. Aquilo que Jesus conseguia ver. Jesus via aquilo que ninguém via, e Jesus vê e conhece meu coração e o seu coração. Aquilo que ninguém vê, Deus vê. E um coração quebrantado e contrito, este, ó Deus, não o desprezarás. Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado, um coração contrito, um coração baseado no Senhor. Deus nunca vai nos desprezarmos quando nós nos humilharmos perante o Senhor. Nossa, Jordan, eu não consigo orar. Nossa, Jordan, eu não consigo ler. Nossa, Jordan, as coisas são tão difíceis. Você pensa que Deus vai te desprezar se você chegar nele e falar: Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, eu não consigo orar, eu não consigo falar muito tempo, eu não consigo ficar aqui nem 5 minutos sequer. Mas tudo começa pelo primeiro passo. A igreja, um fundamento, ele não é erguido de uma vez só. Tudo começa pelo primeiro bloco, tudo começa pelo primeiro tijolo. Primeiro, segundo, terceiro, quando a igreja está pronta. Uma vida de oração é assim, uma vida de leitura é assim. Uma vez você lê um capítulo, uma vez você lê um pouquinho, outra vez você lê mais um pouquinho, quando vez você está lendo um pouco mais, quando vez você já está gostando, quando vez você já não consegue viver sem, quando vez você já leu a Bíblia uma vez, 2, 3, você está lendo, você está orando, uma vez você está orando 5 minutinhos, depois você ora 6, 7, 8, quando vez você já está orando muito, você já não consegue dormir sem orar, você não consegue viver uma vida sem orar, é tudo bloco a bloco, passo a passo, tijolinho a tijolinho, tudo é construído, não é nada de uma vez. Pessoas assim, Deus nunca vai desprezar, Deus nunca vai jogar fora, Deus nunca vai vomitar de sua boca, assim como Ele faz uma advertência a uma igreja do Apocalipse. Você fala: vocês não são frios nem quentes, mas são mornos, e por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca, vocês me causam náuseas. Jesus falando para a igreja de Filadélfia, se não me engano. E aí, como que a sua vida é fundamentada no Senhor? Como que essa vida, como que é a sua entrega? Você tem se entregado de todo o coração ao Senhor Jesus? Será que Jesus pudesse fazer uma análise de você? Será que você estaria agradando Jesus da maneira que Jesus requer? E essa viúva, ela nos ensina importantes lições também. Ela nos ensina que nós somos ricos não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Jesus também ele faz uma elogio à igreja de Esmirna. Ele fala: conheço suas aflições e sua pobreza, mas contudo tu és rico. Aquilo que agrada a Jesus não é o valor, aquilo que nos torna ricos perante a Deus não é o que nós temos, mas é o que nós somos, porque Jesus não olha as coisas, Jesus olha o coração. Jesus olha o nosso coração, e por nosso coração nós somos ricos perante ao Senhor Jesus. Aquilo que nos define não é aquilo que eu tenho, não é o valor da minha conta bancária, não é aquilo que eu visto, não é a maneira que me importa, mas assim aquilo que eu sou. O que você é te define. Aquilo que você é, não aquilo que você é por si só, mas aquilo que você é em Cristo Jesus te define. Aquilo que você é em Cristo Jesus define toda a sua eternidade. Uma eternidade longe de Deus, debaixo da ira de Deus, queimando o resto da vida no inferno, ou uma eternidade perto de Deus, vendo a face de Deus, vendo aquela face brilhante como o sol, vendo aqueles olhos como chama de fogo, vendo Jesus com cabelos brancos como a lã, vendo aquele Jesus glorioso indo na Jerusalém, onde a fundamento é de pedras preciosas, onde as ruas são de ouro, onde os rios são de cristais, onde a presença é o próprio Deus, onde o sol é o próprio Deus, onde o brilho da cidade é o próprio Deus, onde a vida da cidade é o próprio Deus, gozando de Deus e com Deus. Se nós tivermos um coração cheio do Espírito Santo, um coração queimando pelo Espírito Santo,
Se nós tivermos uma vida profunda com o Senhor, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou como promessa para nós. A viúva também nos ensina que nós não podemos deixar que as dificuldades da vida nos afastem de Deus. Ela foi para orar e ela foi para adorar, ela foi para apresentar uma oferta ao Senhor. Por mais dificuldade que ela tinha, por mais das coisas eram difíceis, ela foi e fez. Ela não deixou que as dificuldades a afastassem do seu alvo. Nós não devemos deixar que a nossa vida, que as correrias do dia a dia nos afastem do Senhor. Nós não devemos deixar que nosso serviço, que as coisas que nós temos nos afastem do Senhor. Uma coisa é verdade que não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Todo mundo tem que trabalhar muito. Todo mundo tem que ficar muito fora durante o dia. Tem que correr atrás. Todo mundo tem que fazer seus corre aí. Tem que correr, tem que buscar, tem que plantar. É muita coisa para administrar. Administra família, dinheiro, paga conta, volta conta. E compra coisa. E muita coisa. E para isso, para sustentar a nossa vida, nós, infelizmente, a vida que nós vivemos não é uma vida que o tempo às vezes não dá. Às vezes você fica fora o dia inteiro. Eu, por exemplo, eu levanto 4h21. Às vezes eu chego em casa tardão, 9 horas da noite, eu estou chegando em casa. Às vezes eu durmo bem pouco, na verdade. Às vezes eu garro demais no serviço. Às vezes eu estou chegando à meia-noite. E para levantar no outro dia, 4h21 de novo. Isso é uma loucura danada. Mas eu tenho que deixar que as minhas coisas, que meus projetos, que as coisas que eu estou buscando me afastem do Senhor? Não, de maneira alguma. Você não pode deixar que a correria da sua vida, seus planos, seus projetos estejam à frente do que Deus quer para a sua vida, do seu relacionamento com o Senhor. Porque tudo aquilo que nós colocamos no pedestal do nosso coração, que está no local de Deus, vira idolatria. Seu trabalho ele toma mais tempo, mais dedicação do que para o Senhor, vira idolatria. Se você deixa o Senhor por qualquer outra coisa, vira idolatria. É idolatria. O seu Deus é qualquer outra coisa. É o trabalho, é o Instagram, Telegram, WhatsApp, é seus amigos, é seus projetos, é seus planos, é as coisas que você tem que administrar, mas seu Senhor, Deus não é. Se essas coisas tomarem o local de Deus no seu coração, o Senhor não é seu Deus, mas as outras coisas. É idolatria. Nós devemos colocar a Deus no lugar que Ele tem direito do nosso coração, que é aquilo que é mais principal para nós, no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, no centro dos nossos projetos, no centro do nosso serviço, no centro dos nossos relacionamentos. Toda a nossa vida tem que ser baseada e pautada em Deus. Aí somente nós viveremos uma vida que agrada ao Senhor. A viúva também nos ensina a não olharmos para a perspectiva em nossa volta, mas para nos concentrarmos no nosso alvo. Ela pode muito bem estar chegado lá para ofertar suas 2 pequeninas moedas e ver aqueles homens dando vários e vários valores, se gabando, batendo no peito. Ela poderia ficar constrangida e falar: olha só. Ela poderia muito bem olhar para a perspectiva da vida dela. Nossa, caramba, o trem está tão difícil, eu vou lá ainda para ofertar. É a mesma coisa na nossa vida. Às vezes, nossa, não tem tempo nenhum. Nossa, vou ter que dormir 4 horas essa noite. Está acabando meu dia já. Não... O que eu faço? O que eu vou olhar? Eu vou olhar perspectivas ou eu vou olhar para o meu alvo? Nossa, está difícil no culto hoje. Nossa, tem muita coisa para fazer. O que eu vou olhar para as perspectivas ou eu vou olhar para o meu alvo? Nossa, eu vou orar hoje, vou ler a Bíblia hoje. Nossa, está corrido demais. Vou olhar para onde? Vou olhar para as perspectivas ou vou olhar para o meu alvo? Nós devemos olhar para os nossos alvos. Nós devemos olhar para Cristo. E a viúva também nos ensina que é uma confiança inabalável em Deus. Ela tinha uma confiança inabalável no Senhor. Talvez ela ofertou, talvez ela fez aquilo que tinha que fazer. Talvez ela nem sabia que queria fazer depois, mas ela confiava no Senhor.
Talvez a vida da gente requer que nós fazemos coisas loucuras para o Senhor, que a gente nem sabe o que nós vamos fazer depois, mas requer que nós confiemos no Senhor. Porque Jesus, ele vê muito além de todas as perspectivas. Nós não devemos esperar nossa vida passar para nos entregarmos a Deus. Nós devemos nos entregar por completo hoje. Nós devemos fazer algo para Deus hoje, porque o tempo que Deus nos chama é hoje. Exemplo disso é Maria. Maria, irmã de Marta, quando ela quebra o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, ela derrama aquele óleo sobre Jesus. Se ela esperasse um pouco mais sequer, Jesus estaria morto. Jesus estaria crucificado e ela nunca mais teria a oportunidade de ungir Jesus. Ela fez as coisas no momento certo, na hora exata. O Senhor Jesus, ele nos chama hoje. A hora de você se entregar completamente para o Senhor Jesus é hoje. O dia que eu entregar completamente o Senhor Jesus no meu coração é agora, não fala nem hoje, não, é agora. A hora é agora, o momento é agora. E sei lá, se daqui a 1 minuto Jesus voltar, nosso pior erro é pensar que nós vamos ter tempo, que nós temos tempo suficiente. Nós não temos tempo suficiente. Jesus está voltando a qualquer momento, pode voltar a qualquer momento. E o resultado da nossa vida, o resultado não é de um momento de entrega, mas sim uma vida de entrega, sujeitando a liderança do Espírito Santo, sujeitando a ação do Espírito Santo na nossa vida. E muitas vezes, sabe o que vai acontecer com nós? Abram lá para finalizar, por favor, lá em 2 Timóteo 4, 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, e está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Essa é a vida do Paulo. Paulo já é um homem velho, Paulo numa prisão fria, Paulo sozinho, Paulo com frio, Paulo preso, prestes a ser decapitado pela espada de Roma. Esse é o resultado da vida de uma entrega. Talvez o resultado de uma vida de entrega seja este. Por isso que o Evangelho vai contramão de tudo que há ao mundo. Porque o mundo, um resultado vitorioso é você ter coisas, você ter bens, você viver feliz, você terminar uma vida feliz. O Evangelho é totalmente contrário. Paulo estava aqui sofrendo, Paulo aqui, ele estava prestes a ser decapitado e foi decapitado. Esse foi o fim da vida dele. Os homens pensaram que venceram, mas eles não venceram. Quem venceu foi Deus. Porque a vida de Paulo foi uma vida que agradou o Senhor. E agradou o Senhor acontecer tudo aquilo que aconteceu. Às vezes na nossa vida, como eu falei, o Evangelho é um Evangelho de caminho estreito. Às vezes vai acontecer como nós, coisas difíceis. Às vezes seguir a Deus vai ser difícil. Às vezes seguir a Deus vai nos tirar da zona de conforto. Às vezes para seguir a Deus você vai ter que dormir um pouco menos. Às vezes para seguir a Deus você vai ter que abrir mão, sei lá, de uma oferta, como a Adriana falou. Talvez esse dia vai fazer falta, não vai não. Servir a Deus é você sair da zona de conforto, porque o caminho é estreito. O caminho é estreito, mas leva à salvação. O caminho é difícil, mas leva à salvação. É difícil, é turbulento, é de pedras. Às vezes pode acontecer como Paulo, você terminar a sua vida na mais completa aos olhos do mundo fracassado. Mas a riqueza segundo os homens, as perspectivas dos homens, nunca foi e nunca será a perspectiva de Deus. Pois Deus olha o coração, Deus não olha as perspectivas e nem as circunstâncias. E a hora de nós entregarmos para Deus é agora. O momento de nós entregarmos para Deus é hoje. Eu peço aos irmãos que fechem os olhos, por favor. Senhor Jesus, se há alguém, Senhor, que não se entregou ao Senhor de todo o coração, Senhor Jesus, se há dentro de nós, Deus, algo que nos está impedindo, Deus, Senhor Jesus, se há alguém, Deus, que está vivendo uma vida totalmente apática, que está vivendo uma vida superficial, que está vivendo uma vida rasa, Deus, se há alguém, Senhor, que está vivendo de forma, Deus, que vai correr a vida inteira, que vai fazer grandes coisas, que vai operar milagres, que vai
expulsar demônios no Teu nome, que vai curar no Teu nome, Deus, e escutar diante de Ti, eu não os conheço. Se há alguém, Senhor, nessas condições hoje, Deus, em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo possa convencer, Deus, porque não são minhas palavras que convencem, não são homens que convencem, mas somente o Espírito Santo que pode fazer a obra. Eu te peço que o Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha fazer a obra completamente no nosso coração. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha nos colocar em nós, Deus, uma fé, uma confiança inabalável. Eu te peço que o Senhor venha colocar em nós, Deus, os nossos olhos fitos em Jesus, para que nós venhamos correr com propósito, para que nós venhamos lutar com propósito, para que nós venhamos viver com propósito. Porque, Senhor, a recompensa vale a pena, Deus. Coloque no nosso coração, Deus, um anseio por essa recompensa, Deus. Um anseio, Senhor, pela eternidade, Deus. Um anseio, Senhor, por querer viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, expulsa de nosso coração todos os outros deuses, Senhor, toda a idolatria, Deus. Expulsa do centro do nosso coração tudo aquilo que está tomando o seu lugar, ó Senhor. Ó Senhor, eu não estou falando aqui, Deus, de meras palavras, Deus. Eu estou falando aqui de salvação, Deus. Eu estou falando aqui do nosso destino para toda a eternidade, Senhor. Ó Senhor, isso é importante para nós, Deus. Ó Senhor, nós importamos dos Deus com a nossa salvação, e eu me importo com a salvação de cada um daqueles que aqui estão, Deus. E eu sei, Deus, que as palavras que eu falo, Deus, nunca vão convencer ninguém, Deus. Nunca vão mudar ninguém, nunca vão fazer a diferença de ninguém. Mas sim o Espírito Santo, se o Senhor quiser, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode tocar, o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar, o Senhor pode transformar, o Senhor pode trazer vida àquilo que estava morto. O Senhor pode trazer de novo fôlego de vida aos vales de ossos secos. O Senhor pode trazer de novo a vida. O Senhor pode trazer de novo fogo, aquilo que estava achando que estava se apagando. O Senhor pode trazer de novo, Senhor, coragem, aquele que está com medo. O Senhor pode nos levar ao mais fundo. O Senhor pode nos conduzir, o Senhor pode nos guiar, o Senhor pode nos usar da maneira que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer. O Senhor pode nos conduzir, o Senhor pode nos levar, Deus. Estamos aqui, Senhor, eis-nos aqui diante de Ti, Deus. Ó Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sonda nossa mente, nossos pensamentos, Deus. Vê se há em nós, Deus, algum caminho mal, Deus, e nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça. É o que Te pedimos e Te suplicamos, Deus. Nós não estamos Te pedindo aqui, Senhor, bens, nós não Te pedimos aqui, Deus, oportunidades. Nós não estamos Te pedindo aqui, Deus, coisas para a nossa vida, Deus. Nós estamos Te pedindo aqui, Senhor, coisas fundamentais, o tocante à nossa salvação, Deus. Nós Te suplicamos, Deus, de forma humilde, Deus. E se o Senhor quiser, o Teu Senhor pode fazer, Deus. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor Jesus possa abençoar e tocar no coração de cada um de vocês. Amém.